Sejam muito bem-vindos a este vídeo que vai abordar um tema cada vez mais importante para os estudantes universitários e que tem a ver com o desenvolvimento de competências para o futuro. Atualmente vivemos num contexto de rápida e constante mudança e por vezes pode parecer ser um bocadinho complicado conseguirmos acompanhar este ritmo. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos explorar como é que o conceito de carreira tem evoluído ao longo do tempo e quais são as competências que fazem diferença hoje e que vão continuar a fazer no futuro. E se olharmos para o conceito de carreira há algumas décadas, ele era um bocadinho diferente do que é hoje em dia. Ou seja, tinha aqui um caráter mais estável e mais previsível. O que é que acontecia? É que normalmente uma pessoa entrava numa organização e permanecia lá durante muitos anos, muitas vezes até à idade da reforma. Hoje em dia as coisas já não funcionam bem assim. Temos assistido aqui a várias transformações a nível social e também laboral que influenciam a forma como as carreiras são construídas. Por exemplo, pensem que hoje assiste-se a uma maior flexibilidade a nível do trabalho. Temos horários que são mais adaptáveis, temos as questões relacionadas com o trabalho híbrido ou o trabalho remoto e mesmo questões relacionadas com os projetos freelance. E ao mesmo tempo, assistiu-se aqui também a uma passagem de uma lógica de estabilidade para uma lógica de mobilidade. O que é que acontece? Já é muito comum as pessoas mudarem várias vezes de emprego ou até de área ao longo da sua vida. E também houve uma mudança importante a nível de foco, ou seja, uma passagem de projetos a longo prazo para projetos de uma menor duração. Então, o que é que se vê hoje no cenário atual? Assiste-se a uma carreira que é marcada por questões de maior imprevisibilidade, pela mobilidade entre organizações e também entre funções, e também por relações de trabalho mais flexíveis. Portanto, em vez de vínculos longos e estáveis, predominam aqui projetos de curta e média duração que muitas vezes decorrem em múltiplos contextos profissionais. E estas transformações estão fortemente associadas a mudanças sociais e laborais que estão também amplamente documentadas a nível da literatura. Temos aqui três grandes forças que são particularmente relevantes. Temos a automação e a inteligência artificial, que estão efetivamente a redefinir tarefas, profissões e até mesmo competências. A questão da globalização, que intensifica a competição e a mobilidade do trabalho. E a normalização do trabalho híbrido e remoto, que altera aqui a relação entre espaço, tempo e a própria organização do trabalho. E estes fatores contribuem para carreiras que são o quê? São menos lineares e que são mais adaptativas. E tal como já foi referido, atualmente este contexto de maior dinamismo, e imprevisibilidade no qual estamos a viver, acaba por trazer aqui mudanças significativas. E o foco, por exemplo, deixou de estar naquela questão do ensino inicial, quando vamos começar a nossa carreira e temos aquela fase de aprendizagem, passamos por uma aprendizagem que é mais contínua, ou seja, é o lifelong learning. O que é isto? É aprender ao longo da vida. Isto é um aspecto que se tornou essencial para acompanhar a evolução do mercado de trabalho. Para além disso, também houve aqui uma alteração significativa a nível daquilo que as pessoas valorizam. Ou seja, já não se trata apenas de questões de salário ou de progressão na carreira, mas também de encontrar satisfação, propósito, autonomia e equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E é importante pensarmos que estes valores não são iguais para toda a gente, portanto, variam de pessoa para pessoa, e o importante é conseguirmos encontrar o nosso próprio equilíbrio. E uma coisa também que é importante pensarmos: as competências técnicas continuam a ser muito relevantes, sim, sem dúvida, mas ganham cada vez mais destaque aquelas que são as competências transversais. Estas competências incluem a comunicação, a adaptabilidade, o pensamento crítico, a inteligência emocional e a capacidade de colaboração. E também um outro aspecto que devemos ter em conta é que o desenvolvimento de carreira envolve também desafios pessoais que são significativos. Portanto, é necessário conseguirmos adaptar-nos às mudanças constantes, mantendo um sentido de identidade e integridade pessoal e, sobretudo, conseguirmos aqui atribuir significado às experiências profissionais. Ou seja, cada pessoa constrói a sua carreira através de uma narrativa que é própria, portanto, que é sua, individual, mas que é influenciada pela forma como interpreta a sua história e as suas escolhas. E ainda sobre este conceito de evolução de carreira. Olhando para esta imagem que aparece nos vossos ecrãs, mostra de forma visual a transição entre dois modelos fundamentais. Temos, no modelo tradicional, associado ao mundo moderno, onde a carreira é frequentemente representada como uma escada. E esta metáfora da escada sugere o quê? Uma progressão que é linear, previsível e hierárquica. Portanto, subir de grau a degrau, dentro da mesma organização, com estabilidade e com trajetória bem definida. Em contraste, temos o modelo do mundo pós-moderno e contemporâneo, que estamos atualmente a vivenciar,
e que é representado por redes complexas, como essa imagem que vem do mapa de metro. E o que é que isto significa? Que a carreira deixa então de ser linear, como aquela imagem da escada, e passa a ser multidirecional. Portanto, essa ideia das linhas que se intercruzam umas nas outras, portanto, muitas linhas, e não um caminho tão linear como o da escada. Portanto, aqui os indivíduos movem-se então entre organizações, funções e até setores diferentes, construindo percursos que são mais personalizados e não tão lineares, como eu disse há pouco. Ou seja, o que é que acontece? Estamos a assistir à passagem de uma carreira estruturada pela organização, ou mais estruturada pela organização, para uma carreira que é construída pelo próprio indivíduo, neste contexto de rápida e constante evolução e mudança. E agora deixar-vos aqui uma pergunta para refletirem. Que competências acham que vão ser mais importantes no futuro? E esta imagem que vos surge nos ecrãs ajuda a organizar esta resposta e apresenta aqui um modelo amplamente utilizado na literatura internacional sobre competências que as organiza em três grandes domínios. No primeiro temos as literacias fundamentais, onde se incluem competências base como a numeracia e a literacia, e aqui falamos de literacia científica, digital, financeira, cultural e cívica. E estas competências, que, no fundo representam a base necessária para a participação informada na sociedade e para a realização de tarefas do cotidiano em contextos que são cada vez mais digitais e também cada vez mais complexos. No segundo domínio, encontramos as competências, que dizem respeito à forma como os indivíduos lidam com problemas complexos. E aqui incluímos pensamento crítico, resolução de problemas, a questão da criatividade, comunicação e também a colaboração. Estas competências são centrais na literatura quando falamos de empregabilidade e adaptabilidade, sendo muitas vezes associadas à capacidade de desempenho em contextos marcados por uma maior incerteza e também interdependência. E o terceiro tem a ver com as qualidades de caráter, ou seja, disposições pessoais que influenciam a forma como os indivíduos se relacionam com os ambientes em mudança. Aqui incluímos a curiosidade, a iniciativa, a perseverança, a adaptabilidade, liderança e consciência social e cultural. Estas dimensões estão fortemente associadas a conceitos como a mentalidade de crescimento, a motivação intrínseca e a aprendizagem. E um elemento central deste modelo é exatamente a ideia de lifelong learning, ou seja, a aprendizagem ao longo da vida, que, como podem ver, atravessa todas as dimensões. E porquê? Isto reflete uma evidência de que as competências não são estáticas, mas precisam de ser continuamente desenvolvidas e também atualizadas ao longo da vida profissional e também da vida pessoal. Portanto, o que é que esta estrutura nos diz? E ajuda-nos a reforçar aqui uma ideia: é que o sucesso no século XXI não depende apenas do conhecimento técnico, mas sim de uma combinação integrada de literacias, de competências cognitivas e sociais e também de características pessoais orientadas para a adaptação contínua. Então, e pensando agora, que competências serão mais procuradas até 2030? A literatura agrupa-as em quatro grandes domínios. Temos o primeiro que corresponde às competências cognitivas e analíticas, que incluem, sobretudo, o pensamento analítico e também o pensamento crítico, ambos essenciais para a resolução de problemas e para a tomada de decisão. O pensamento analítico permite decompor problemas complexos em partes mais simples, organizando e interpretando a informação com base na recolha e análise de dados. Por outro lado, o pensamento criativo corresponde à capacidade de gerar novas ideias e também soluções originais, permitindo então abordar os problemas de uma forma mais flexível e também mais inovadora. No segundo, temos as competências tecnológicas, que de facto se tornaram centrais em muitas das áreas profissionais. E estas competências incluem a literacia digital, a compreensão de sistemas baseados em dados e cada vez mais a convivência com a inteligência artificial e Big Data. E é importante pensarmos que não se trata apenas de utilizar a tecnologia, mas sim de compreender como é que ela funciona e também como é que ela influencia decisões e processos. O terceiro domínio diz respeito às competências socioemocionais e de autoeficácia, que são fundamentais para lidar com os diferentes desafios e exigências do dia a dia, mantendo uma coisa muito importante, que é o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar a nível psicossocial. Para além disso, ajuda-nos também a manter a nossa produtividade e o foco naqueles que são os nossos objetivos. A curiosidade e a aprendizagem ao longo da vida permitem uma atualização constante e estão a ganhar muita importância no contexto do mercado de trabalho, devido à crescente necessidade de adaptação às rápidas mudanças que vão ocorrendo. A resiliência, flexibilidade e agilidade
são essenciais para enfrentar contextos de pressão e de rápida transformação e também para manter a produtividade, especialmente quando falamos de ambientes de trabalho que são mais dinâmicos e mais exigentes. O último domínio diz respeito às competências de liderança e de influência social. Estas competências são cada vez mais valorizadas a nível do mercado de trabalho e são fundamentais para a gestão de equipas e também para impulsionar a mudança organizacional e no mundo que está em constante e rápida evolução. E estas competências envolvem a capacidade de liderar, de motivar e de mobilizar as pessoas em direção a objetivos comuns, o que é muito importante para conseguirmos moldar comportamentos e culturas organizacionais de uma forma positiva. Pensem que liderar não se trata de mandar, mas sim de inspirar, de comunicar com clareza e abertura e de construir relações colaborativas e de confiança. Mas então pensamos, como é que desenvolvemos todas estas competências? Então, o desenvolvimento das competências cognitivas e analíticas pode ser feito através da leitura de informações de qualidade utilizando várias fontes científicas, através da resolução de problemas complexos de uma forma regular, como por exemplo tem os desafios de lógica, que contribuem para a flexibilidade cognitiva, também através de aprofundarmos o pensamento crítico, ou seja, questionar as informações, ver as várias perspectivas, aprofundá-las antes de formarmos as nossas próprias opiniões. E, por último, praticar a análise de dados e a tomada de decisão em situações, mesmo em situações do dia a dia. Em relação ao desenvolvimento tecnológico, explorar ferramentas digitais, aprender noções básicas de programação e compreender sistemas de inteligência artificial são passos importantes para desenvolver estas competências. Porque a literacia digital implica também uma coisa muito importante, que é acompanhar tendências e compreender o impacto social da tecnologia. A nível socioemocional, falamos do desenvolvimento de competências como o autoconhecimento, a comunicação, inteligência emocional, capacidade de autorrelação e capacidade de resolução de problemas. Neste processo, técnicas como o mindfulness contribuem para as questões relacionadas com a regulação emocional, a exposição a novos desafios favorece o desenvolvimento da resiliência, o desenvolvimento da empatia e das competências interpessoais assume aqui um papel central na construção de relações mais positivas e equilibradas nos diferentes contextos, e a definição de objetivos e um aspecto muito importante, o reconhecimento do progresso individual, são fundamentais para o reforço da autoeficácia. As competências de liderança e de influência social desenvolvem-se através da prática e da experiência naqueles que são os contextos colaborativos. Desenvolver uma comunicação clara e persuasiva é um elemento central neste processo, sendo essencial para, por exemplo, uma coordenação e mobilização de equipas. Por outro lado, assumir responsabilidades em projetos contribui para o desenvolvimento de competências de gestão e também de coordenação. E uma questão muito importante, observar modelos de liderança facilita a aprendizagem social de comportamentos que são eficazes e positivos. Por fim, desenvolver a capacidade de escuta ativa e de empatia assume um papel determinante na eficácia da liderança e também na qualidade das relações interpessoais estabelecidas. Portanto, em resumo, desenvolver estas competências exige uma abordagem ativa e intencional que inclui o quê? Envolvimento em atividades de aprendizagem formal e informal, como cursos, projetos extracurriculares e voluntariado, investimento em networking e na construção de uma marca pessoal, e lembrem-se aqui das plataformas como o LinkedIn, que são cada vez mais utilizadas e também mais relevantes neste âmbito. E uma coisa muito importante, sair da zona de conforto, portanto, desafiar-nos, que é um aspecto essencial para conseguirmos adquirir novas competências. E falando em competências, no contexto atual, elas podem ser organizadas em dois grandes grupos: soft skills e hard skills. E olhando para cada uma delas, então, as soft skills são o quê? Competências pessoais e sociais ligadas à forma como interagimos e lidamos com os desafios. E aqui incluímos o pensamento crítico, que é essencial para analisarmos a informação e depois tomarmos decisões, a resolução de problemas, a inteligência emocional, que nos ajuda a gerir emoções e também a gerir relacionamentos interpessoais, e ainda a comunicação e a colaboração, aspectos essenciais para o trabalho em equipa. Por outro lado, temos as hard skills, que são competências então mais técnicas e específicas. Destacam-se a literacia digital, cada vez mais necessária para a utilização diária da tecnologia, a análise de dados, muito importante para apoiar a tomada de decisão, e o pensamento computacional, que ajuda a estruturar problemas de uma forma lógica. No entanto, mais do que pensarmos nestes dois grupos,
isolados, as soft skills e as hard skills, temos aqui um elemento transversal muito importante, que é a adaptabilidade e a aprendizagem contínua. Neste mundo em constante e rápida mudança, é fundamental estarmos disponíveis para esta aprendizagem ao longo da vida. E isto exige uma mentalidade de crescimento, ou seja, acreditar que podemos sempre desenvolver as nossas competências e as nossas capacidades e também resiliência para conseguirmos lidar com os desafios e com as incertezas, sendo capazes sempre de manter o foco naqueles que são os nossos objetivos. Então, pensando no desenvolvimento de carreira do século XXI, ele existe de facto um conjunto integrado de dimensões. Para começar, a questão do planeamento, ou seja, para nos ajudar a dar direção. Temos também a flexibilidade e a adaptabilidade para conseguirmos acompanhar a mudança. Controle e confiança para decidir mesmo em contextos mais desafiantes e de maior incerteza, e também um conceito muito importante que é a reflexividade ética, para mantermos uma consciência crítica sobre o impacto das nossas ações. E olhando agora para as imagens que aparecem nos vossos ecrãs, estão aqui representadas pessoas diferentes, de áreas distintas, mas todas elas têm algo em comum. Aprenderam de forma contínua, ajustaram-se ao longo do tempo e agiram com o propósito para conseguirem alcançar os seus objetivos. E estes são aspectos fundamentais para conseguirmos alcançar o sucesso a nível das nossas carreiras profissionais. E assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigada por nos acompanharem.